Sinceramente, os vídeos que brotaram dos bolsonaristas, dos terroristas presos, têm sido um acesso privilegiado à mente dessas pessoas. Aquilo que eles entendem sobre o mundo, aquilo que eles acreditam e como eles vivem nesse mundo descolado da realidade, um mundo de delírio, um mundo conspiratório, e é mais assustador do que a gente poderia imaginar. Eu posso dizer que nesses dias seguintes ao atentado em Brasília, a situação me parece muito mais grave do que a gente poderia conceber anteriormente. Eu quero dividir com você aqui alguns vídeos da prisão e depois eu quero ler uma nota oficial da Polícia Federal que realizou essas prisões, para a gente poder compreender algumas coisinhas aqui sobre esses desdobramentos. Então assistam. Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó, é um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come aquilo lá. Deixa eu falar. 4 horas da manhã eu fui pedir um cobertor, porque eu fiquei sabendo que tinham chegado os cobertores. O policial federal que me atendeu, um moreno, alto, careca, ele falou pra mim que tinha acabado os cobertores e que era pra todo mundo ficar juntinho que esquentava. Aqui não é, ninguém é milico. Aqui ninguém é milico pra estar se abraçando um no outro e fazendo tarefinha de guerra, treinamento de guerra, tu entendeu? A gente não é treinado pra estar passando por isso. A gente precisa de respeito. Direitos humanos agora, socorro! Damares, socorro Damares! Socorro Carla Zambelli, nos ajudem! Michele Bolsonaro, te mexe, mulher! Vocês estão cortando energia pra gente não conseguir carregar o celular, é isso? É manutenção? Confere a tomada, gente, diz eles que estão fazendo manutenção. Confere a tomada, se tiver cortando, vamos espalhar o vídeo. Confere as tomadas, se é manutenção ou se estão cortando energia pra gente ficar incomunicável. A gente não poder, se a gente não Vocês poder... estão sob ordem de quem fazendo esse serviço? Se a gente não poder ter o direito... É ordem de quem o serviço que vocês estão fazendo? Cortaram tudo. Cortaram. Estão cortando a nossa energia pra gente ficar incomunicável aqui, ó. Perfeito. Cortaram a energia. Vem cá, moço. Vem cá, fala comigo. Se não tem nada ilegal, fala aqui. É quem que pediu vocês pra fazer isso? Eles estão cortando a nossa energia pra gente não conseguir se comunicar externamente. Corrigindo, já cortaram a energia para que a gente não tenha nenhum tipo Já não de tem contato. mais energia, cortaram. Ou seja, para a gente não ter nenhum tipo de contato com ninguém. Cortaram, eliminaram aqui agora. E... Como eu falei, esse tipo de comportamento deles, né, pessoas presas com celulares, o que me parece um pouco também, sabe, surpreendente, né? Quem preso tem acesso a celular, tirando quando é ilegal, né? Tirando quando a pessoa compra o celular para aplicar golpe nos demais, né? Golpe de sequestro, relâmpago, essas coisas. Então, assim, essas pessoas estão presas, tendo acesso aos seus celulares, gravando as cenas, publicando essas cenas, ajudando a divulgar os delírios conspiratórios bolsonaristas. Então, primeira coisa. A segunda coisa, como eu falei, tem a ver com uma nota oficial da Polícia Federal, que eu quero ler para vocês aqui para poder também compreender um pouco o perfil dessas pessoas. Diz aqui uma nota da polícia de hoje. A Polícia Federal encerrou as atividades de polícia judiciária determinadas pelo STF, após os atos do último domingo, dia 8 de janeiro. Foram 57 horas de trabalho ininterrupto, que mobilizou cerca de 550 policiais federais, a maior operação da história da Polícia Federal. Prosseguem. A Polícia Federal qualificou, interrogou e prendeu 1.159 pessoas. Elas foram entregues para a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional. Ao todo, 1.843 pessoas foram conduzidas pela PM do DF. Todos os detidos foram identificados pela Polícia Federal e irão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dentre outros. Os idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais/mães acompanhados de crianças tiveram prioridade. Ao todo, 684 detidos pertencentes a esses grupos foram identificados e responderão em liberdade. Durante toda a ação, os detidos receberam alimentação regular, café da manhã, almoço, lanche, jantar e hidratação. As equipes médicas estiveram disponíveis durante todo o período. Como vocês podem ver nesses números aqui, eles são astronômicos, né? Ao todo foram quase 2.000 pessoas detidas, dentre elas quase 700 idosos ou pessoas que receberam atendimento especial.
A gente vendo essas cenas em vídeo primeiro, né? Essas pessoas chamando a Damares, socorro Carla Zambelli, socorro Michele Bolsonaro. Primeiro porque essas pessoas aqui que pedem socorro também podem vir a ser investigadas, né? Carla Zambelli, como vocês se recordam aqui, ela está sendo investigada porque ela, às vésperas do segundo turno da eleição, ela saiu armada na rua, né? Perseguindo um cidadão, e isso levou à apreensão de suas armas e ela pode ser, sei lá, caçada ou presa. Não sei o que pode acontecer com a Zambelli. A Damares também pode vir a ser investigada e a Michele Bolsonaro também suponho que vai acabar sendo enrolada em um inquérito. Então, elas pedem ajuda às pessoas que talvez não estejam em posições de ajudá-las nesse momento. Mas, como eu falei, isso demonstra o grau de delírio dessas pessoas. E aí outro dado interessante e preocupante tem a ver com o perfil dessas pessoas, né? Como mostrou essa nota da Polícia Federal, havia quase 700 idosos dentre os terroristas, dentre as pessoas que invadiram as sedes dos poderes em Brasília. Tempos atrás eu fiz uma brincadeira na internet, no Twitter, dizendo que algum dia no futuro acadêmicos, pesquisadores vão conseguir retraçar a ascensão da extrema-direita no Brasil com o fim dos bingos. Ou seja, acabam os bingos e aí aumenta o número de pessoas que aderem a essas ideias mirabolantes, conspiratórias, malucas. É uma brincadeira, obviamente, mas pensando nesse perfil, né, pensando nesse percentual altíssimo de idosos que participaram dessa tentativa de golpe de Estado no Brasil, vale levantar aqui a questão sobre saúde mental dos idosos. Porque há estudos que já apontam que os idosos eles têm maior dificuldade de lidar com a informação nas redes sociais, ou seja, são mais propensos a acreditar em falsidades, em fake news, do que outros usuários mais novos. Supõe-se que as novas gerações serão mais capacitadas a fazer triagem de informações na internet, ou seja, o teu filho, o teu neto, possivelmente sabe lidar melhor, sabe distinguir aquilo que é real daquilo que não é nas redes sociais. Então, os idosos ou os adultos têm uma dificuldade maior para poder fazer esse processo, né, mental de triagem de informação, principalmente porque lida com uma questão aqui de credibilidade, ou seja, a pessoa recebe informações de fontes que para ela são confiáveis, né, vamos supor que seja um parente, grupo da família, recebe uma informação de um primo, de um tio, de, sei lá, de um irmão. A gente tende a confiar mais nessas pessoas do que em outras fontes. Então há um processo de construção de credibilidade e aí isso reforça também informações falsas. É um modo como esses grupos extremistas operam na internet, eles vão, sabe, enviando essas informações, elas são reproduzidas por familiares, por amigos. Também pode ter a ver, se a gente for parar para pensar, com o isolamento dos idosos, né? E desse modo, o convívio deles social se dá pelas redes sociais e aí também estão mais propensos a receber essas informações, sem os mecanismos mentais apropriados para lidar com essa informação. E se for pensar na pandemia também, né? A pandemia foi um processo que isolou as pessoas demais, todos nós ficamos ali, sabe, em grupos muito pequenos, ou indivíduos isolados dos seus lares, e isso levou, de fato, a uma avalanche de fake news. O temor é um grande gatilho de radicalização das pessoas. Tem um psicólogo moral chamado John Jost, que ele fez uma série de estudos sobre isso, né? Analisando como o medo acaba tornando as pessoas mais reacionárias ou conservadoras. Quando você tem o medo de perder alguma coisa, você tende a se agarrar mais àquilo que você possui, então aos valores também, isso não é apenas coisa material, mas aos valores também. Isso pode também ser uma porta de radicalização das pessoas. Um dos casos citados pelo John Jost tem a ver com o 11 de setembro. Quando houve o atentado terrorista em Nova York em 2001, isso levou a uma onda conservadora nos Estados Unidos, porque as pessoas, sabe, como um impulso, um mecanismo de defesa mental, acabaram se agarrando a certos valores tradicionais em relação aos invasores, ao outro, né, ao adversário. Então, quando esse jogo é feito de maneira sistemática na internet, criando esse antagonismo do nós contra eles, isso cria gatilhos mentais que radicalizam as pessoas. Então a gente pode imaginar que muitos desses bolsonaristas hoje, esses terroristas que estão presos agora, foram alvo de uma série de gatilhos mentais que a empurraram para esse sentido. São pessoas que estão fragilizadas mentalmente e que encontraram um senso de identidade nesses grupos online e que levam até a rua e que levam até cometer crimes. Como eu falei ontem, isso não quer dizer que elas não sejam responsáveis pelos seus atos. Elas são responsáveis. Elas participaram disso ativamente e participaram disso voluntariamente. Ninguém obrigou essas pessoas a saírem de suas casas e irem até Brasília para cometer um ato terrorista. Ninguém obrigou essas pessoas. Mas certamente há aqui uma série de mecanismos mentais que a gente tem que analisar para compreender como é feita a radicalização e como a gente pode pensar numa desradicalização dessas pessoas. Como tirar essas pessoas desse buraco. E também pensar em modos de lidar com os idosos. Como eles podem socializar de modo muito mais saudável do que nesses grupos radicalizantes. Porque aí tem um grupo bastante vulnerável em termos de uso de internet, em termos de acesso à informação e que aparentemente tem uma enorme dificuldade de lidar com esses dados, com a realidade, com o mundo concreto e com a desconexão entre mundo virtual e mundo real. Ao ponto de ter idosos invadindo
Palácio do Planalto, sede do Congresso e sede do STF. Sinceramente, isso é assustador. Como eu falei, essa nota da Polícia Federal aqui, ela mostra um cenário bastante preocupante. Quase 2.000 pessoas detidas. É muita gente a ser processada e também, sem contar outras pessoas, né, que não estavam em Brasília, mas que atuaram por trás, né, que atuaram financiando esses grupos, que atuaram instigando esses grupos, sabe, fomentando ações revoltosas, ações disruptivas, ações de insurgência. Então essas pessoas que não estavam em Brasília, mas que estavam fazendo isso, também são responsáveis. Não podemos esquecer dessas pessoas, incluindo a imprensa, né, incluindo a Jovem Pan, por exemplo, como eu falei ontem, né, um veículo de comunicação que o tempo todo reforçou essa mensagem. Então é importante também encontrar outros indivíduos que estão por trás disso e que não estavam presencialmente lá, pondo a si próprios em risco. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda? Primeiro sobre esses vídeos pedindo socorro para Damares, gente. É sério, simplesmente é um grau de delírio, sabe, incompreensível. Mas o que você pensa sobre esses vídeos aqui? Pessoas revoltadas porque estão presas e sendo tratadas como presos. É isso, né? Pessoas presas que estão sendo tratadas como presos. Elas não conseguem aceitar isso. Elas não conseguem compreender a dimensão do que fizeram. É tão profundo o grau de desconexão dessas pessoas com o mundo real que elas não compreenderam que elas estão presas. E aí você tem esse tipo de pérola de vídeo, né, com coisas que são risíveis, mas trágicas também, porque, como eu falei, revela o fundo do poço do Brasil agora. E o que você pensa sobre essa vulnerabilidade também dos idosos às redes sociais, ao modo de lidar com a informação no mundo de hoje? O que a gente pode pensar como solução para isso? Se você percebeu isso na sua família, algum idoso da sua família que foi radicalizado, eu sei de vários casos da minha família, então conheço em primeira mão essa história, mas o que você pensa sobre isso aí? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força, e lembrando que nesse momento está ocorrendo o Clube do Livro Filosófico, no qual todos os meses te conta 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês estamos debatendo Schopenhauer. Próximo encontro será dia 17 de janeiro, então espero você por lá. Link aqui na descrição. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.